Nós já estamos aqui com 107 irmãos e irmãs aqui para falar conosco. Deus seja louvado. Estamos aguardando um minuto para a gente começar. O seminário está bem, Luiz? Graças a Deus, Dom. Tudo em paz. Vocês fizeram retiro? Fizemos na semana passada. Finalizou na sexta. Padre Maiquinho pregou para a gente. Ah, que bom. Um abraço pessoal aí do Rio de Janeiro que está conosco, a Juliana de Goiânia. Tem gente aqui de tudo quanto é canto, a bênção, Deus. Padre Emerson, Deus te abençoe, meu irmão. Uma alegria poder estar com o senhor aqui. O senhor está conosco, né? É de Brasília, o Padre Emerson? Um abraço. Marian, muito obrigado. Aí, Padre Emerson escreveu de Brasília. Um grande abraço, meu santo irmão. Tem aí o Evandro lá, o Padre Evandro, eu acho, lá do... Não, não é o Padre, não, de Floriano. Então, nós vamos começar, vai dar às 20h30, já virou aqui. Obrigado a todos os padres, diáconos, religiosos, seminaristas, leigos e membros da pastoral vocacional que está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de Nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Vocações, rogai por nós. Então, minha gente, é uma alegria poder partilhar com vocês nesse segundo dia do nosso mês vocacional. O mês de agosto é um mês muito abençoado. Para nós aqui no Goiás tem Nossa Senhora da Abadia do Muquem. E a gente tem a Semana Nacional da Família, que começa no Dia dos Pais. Enfim, muitas bênçãos a serem derramadas durante o mês de agosto. Obrigado a todos vocês que estão conosco, são 137 pessoas neste momento. Obrigado, Dirce. Obrigado aos seminaristas, frades, sacerdotes, religiosas e vocacionados. Luiz, é uma alegria poder conversar contigo, nosso seminarista propedêutico, aqui de Formosa, que se prepara para o seminário maior no ano que vem. Eu fico à vontade para responder às suas interpelações. Uma alegria também estar com o senhor, Dom Adair. E quero também aqui cumprimentar, a todas as pessoas que estão nos acompanhando, de maneira especial os meus irmãos seminaristas, mas também os nossos vocacionados, a quem nós queremos também atingir. Como o senhor mesmo disse na carta que nos enviou, nós todos somos chamados a testemunhar e a ser promotores vocacionais, Depois de amanhã a gente celebra São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, e nessa noite, então, nós temos esse tema aqui para falar do sacerdócio, como o senhor sempre diz, a grande menina, do coração de nosso Senhor, que é o sacerdote. E que espero que os nossos vocacionados possam participar conosco, também em todas as demais pessoas, mas que possa dar muitos frutos na vida daqueles que nos ouvirem. Eu quero saudar, Luiz, o nosso grande amigo, irmão, Dom André Vital. É uma honra imensa um bispo aqui na nossa conversa. Dom André Vital é o bispo Limoeiro, pregou o retiro do nosso clero neste ano. É um bispo que a gente ama muito, é um irmão muito abençoado, muito preparado, que tem feito um bem extraordinário no seu serviço de pregar retiro, de formação e também na sua diocese. A bênção do dom, Que prazer estar aqui com dois sucessores dos apóstolos. Mas então, vindo para o nosso tema sacerdotal, eu quero ainda cumprimentar o seminarista Marcos William, que é o nosso coordenador vocacional neste ano, esse último ano dele à frente da Pastoral Diocesana Vocacional. Só um minutinho, Luiz, eu gostaria que você organizasse a sua imagem, que está cortando a sua cabeça, para você ficar inteiro. Pronto, isso. Obrigado. Então, Dona, eu tenho aqui algumas perguntas já selecionadas para o senhor, mas como o senhor disse, os nossos participantes têm a liberdade para mandar aí alguma pergunta relacionada à vida sacerdotal, à vocação sacerdotal. A primeira é aquela bem básica, Como um jovem, ele pode, assim, perceber
se ele tem ou não este chamado, esta inclinação à vocação sacerdotal. Olha, a vocação, ela se insere dentro do mistério. Para ser bem sincero contigo, eu até hoje não compreendi profundamente como foi o meu chamado. É algo que acontece. Deus, ele sempre realiza grandes surpresas na nossa vida. Eu, quando menino, brincava, meus 5, 6 anos, de celebrar a missa, já era encantado com o mistério do sacerdócio, porque minha mãe era uma mulher muito católica, embora eu a perdi com 11 anos, mas ela, durante esses 11 anos que eu convivi com ela, ela foi capaz de colocar dentro do coração dos filhos essa beleza da Igreja Católica e, sobretudo, o amor e o respeito pelos sacerdotes. Mamãe tinha um grande amor pelos padres. Sempre tomava a bênção. A nossa casa na roça, simples, era o lugar onde os padres passavam nas desobrigas, a cavalo, e sempre ali minha mãe cuidava dos padres. Isso foi me marcando muito. E eu penso que o irmão meu abaixo de mim, nós somos 3, ele tem mais condição de santidade para o sacerdócio do que eu. Mas Deus me quis, Deus me chamou. E eu fui me envolvendo e, de repente, já me vi no grupo vocacional, já conversando com o bispo e me dando todo a Deus para este momento. E uma coisa eu digo para você, Luiz, eu nunca me arrependi de ter entrado no seminário. Eu só tive uma crise no primeiro ano de filosofia, em razão de muitas dificuldades que nós tínhamos no seminário. Eu tive uma tentação um dia de pensar, acho que eu vou embora. Acho que eu não dou conta do seminário. E eu cheguei aí à Capela do Santíssimo para perguntar a Nosso Senhor se aquilo era a vontade dele. E chegando na capela, no Seminário Nossa Senhora de Fátima de Brasília, uma terça-feira à tarde, todos os seminaristas naquele tempo saíam para a cidade na terça-feira para postar carta no correio, essas coisas antigas que não existem mais. E eu ajoelhei ali, tinha um papelzinho simples, um papel assim, um papelzinho assim desses de marca-página, igual esse aqui, o Frei Gilson mandou para mim com a imagem de São Miguel, um papelzinho assim, com as orações. E aqui em cima estava dito assim: quando você ler a Bíblia em momentos de indecisão. E eu fui ler a mensagem, era o Salmo 138. Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu me deixei tomar pelo amor de Deus, aquele salmo me curou, e graças a Deus até hoje nunca tive crise de pensar e de deixar a vida sacerdotal. Ser padre é algo tão profundo que nós não damos conta de compreender isso. Obrigado, Padre Jefferson, reitor do Seminário Maior da Diocese de Paulo Afonso. Olha que beleza. Muito obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco. Então, o sacerdócio é algo bonito, que se insere dentro desse contexto inefável da igreja. Nós não damos conta de compreender o mistério do sacerdócio. Eu, como bispo, os padres, Dom André, que está aqui conosco, a gente não dá conta de compreender a extensão, a profundidade, a largueza que é o ministério sacerdotal. Então, aqui resta-nos aquela atitude de Santo Tomás, que diz, você precisa ter uma atitude apofática. Você silencia para tentar compreender esse mistério na ótica do indizível, daquilo que Deus nos fala. Tanto que São João Maria Vianney, que é um santo que nós não chegamos aos seus pés, ele disse, o padre, se compreendesse o que é o ministério do padre, ele morreria não de susto, mas de amor. Então, o sacerdócio é uma vocação de amor para o amor. Então, como o senhor disse, nosso Senhor vai nos mandando sinais, né, Dom Adair? E o jovem tem que estar atento a estes sinais que nosso Senhor vai mandando a ele, como foi o sinal deste marca-páginas para o Senhor. Sinais simples, às vezes, sutis, mas que nós devemos dar essa abertura para ver, de fato, a graça de Deus nos guiar, né? Hoje eu achei bonito, eu estive em Brasília, encontrei lá um juiz
federal, um homem muito santo, um piedoso, mariano. É impressionante, na justiça, na polícia, você acha gente tão maravilhosa, um major da polícia militar, um juiz lá, um advogado. E esse juiz me apresentava o menino dele, um menino assim de uns 13 anos, e dizia: Dona Adair, dá uma bênção para o meu filho que ele quer ser padre. E eu estou ajudando meu filho a discernir a vocação. Rezei com o menino, você já sente no menino os traços. Menino inteligente, piedoso, simples, humilde, que já tem esses traços. E é bonito ali o pai ajudando, né? Meu pai foi contra a minha vocação. A gente sofre muito quando o pai e a mãe é contra. Eu tive meu avô, minha avó, meus padrinhos de batismo, que são os pais do meu pai, já todos falecidos, meu pai também, que me deram esse incentivo para o seminário. Pode fazer sua pergunta, Luiz. Então, Dona Adair, dentro do perfil nosso, né, de vocacionado, tem algumas assim, figuras que são pertinentes, né? E aqui eu listei algumas delas, e para os vocacionados que estão nos acompanhando, eu vou pedir que o senhor dê uma orientação para cada uma dessas situações que forem aqui apresentadas. A primeira é aquele vocacionado que ele já percebeu a vocação, o seu chamado, a vida sacerdotal, e ele fica muito inquieto, afoito, querendo entrar logo no seminário, e muitas vezes fica até pulando de congregação em congregação, né? Assim, batendo numa, batendo noutra, para ver se encontra uma que o aceite já. Mas esse jovem, ele não sabe muito esperar as demoras de Nosso Senhor, né? Até um caso bem parecido aqui com o meu, se é que o senhor se lembra. E aí eu queria que o senhor desse uma orientação para este caso também. O seu caso é muito engraçado, né? Quando eu cheguei na diocese, você era um menino ainda, e veio me procurar, angustiado, porque o padre do seminário já tinha uns 2 anos martelando, não deixava você entrar. Aí o que mesmo aconteceu? Aí eu te dei um livro, né? Foi a Bíblia. O senhor me deu a Bíblia, uma edição da Ave Maria, e assim, calado, o senhor puxou a Bíblia e escreveu: o tempo é o martelo de Deus. Ele me entregou, né? Eu disse: o bispo já disse não logo. O tempo é o martelo de Deus. Eu creio, Luiz, que é um momento muito bonito, o momento do discernimento vocacional, mas é também um momento de muito sofrimento. Eu confesso para você que eu tive uns 3 meses de muito sofrimento, que você tem que terminar um namoro de 1 ano e 8 meses, um curso que meu pai estava pagando para mim entrar na escola de paraquedista da aeronáutica em Guaratinguetá. Aí, quando eu decidi ser padre, ele me prometeu: eu te dou uma fazenda, eu te dou uma fazenda com gado, uma coisa assim para você não ir. Eu te dou esse comércio que você trabalha aqui nele, que você gosta muito, eu compro isso para você não ir. Então, foi um momento de grande luta interior. E quando eu falei que ia, meu pai chegou a dizer: olha, eu não vou te dar nada. Então, você pobre, assim, com dificuldades. Meu pai era muito duro, assim, questão de dinheiro com os filhos. E então, você tem que enfrentar uma realidade. Não é fácil. O que eu sugiro para você que é vocacionado? Primeira coisa, é preciso ter um bom padre para orientar. Mas, às vezes, na paróquia, o padre não tem aquele jeito. Não sabe trabalhar com o vocacionado, não entende isso. Você pode arrumar uma boa religiosa, uma religiosa piedosa, que possa ajudar, uma pessoa consagrada, que possa ajudar você a ter aquele tempo. Eu agradeço muito às irmãs da Providência de Igapé, pena que é uma congregação que está em grandes dificuldades, infelizmente. Mas na época eu tive 2 irmãs, todas as duas chamavam Terezinha. Uma grande pregadora e a outra cantora e tocadora. Já mulheres de uma certa idade, muito já maceradas pelo tempo, e elas me ajudaram muito. Então eu tive 1 ano de preparação para vocação, fui no encontro vocacional com o bispo, nós éramos 89 rapazes e moças, dali várias moças foram para os conventos, algumas perseveraram, para o seminário nós fomos daquela turma uns 4, mas somente eu perseverei.
E as irmãs me ajudaram muito. Então, eu saía do trabalho, almoçava e tinha uma meia hora ainda, passava na casa das irmãs para conversar, as irmãs muito agradáveis, sempre untando o coração da gente com o querigma, falando de Deus, ensinando a gente a adorar o Santíssimo, ensinando a gente a viver a liturgia, os cantos do Padre Zezinho. O Padre Zezinho estava começando a sua vida de cantor naquela década de 70, já tinha muitas músicas bonitas, e aquela música que marcou a minha vocação por causa de um certo reino, foi extraordinária aquela música. Até hoje me encanta muito. Obrigado, doutora Dani, minha afilhada de Crisma, que está aí em Limeira, São Paulo. Muito obrigado. Deus abençoe. Essa é uma grande intercessora minha e é minha afilhada. Amo muito ela. Fiz o casamento dela há pouco tempo. Essa aí teve uma vocação como a minha. Foi um grande sofrimento para poder chegar à medicina com todas as dificuldades. Então, essa acolhida de alguém que possa estar sinalizando o caminho para a gente. Eu lembro quando eu resolvi ser padre mesmo, aquelas meninas mais bonitas da cidade, que a gente tinha vontade de namorar com elas, mas não conseguia, começaram a flertar, meu avô corria com uma, corria com outra, e foram me ajudando, e eu fui me discernindo. A princípio eu ia entrar para os franciscanos, porque o pároco era franciscano, me levou para o retiro franciscano, nem sabia que era diocese, mas aí os franciscanos pediram, você vai ter mais um ano ainda para poder entrar no seminário. Isso era no meio do ano, eu queria já entrar no ano seguinte. Aí meu avô, que era cursilista, meu padrinho de batismo, eu voltei e falei, vô, mas eu queria tanto, já tem um ano e todo, tanto que eu estou nas vocações, eu já queria entrar o ano que vem, queria sair desse mundo complicado, começar a dedicar as coisas de Deus. E meu avô foi lá na sede da diocese, ele era amigo do meu bispo, simples, né, meu avô, um homem, mas muito santo, primeiro-ministro da comunhão da minha cidade de Campo Norte. E ele foi lá, tinha uma outreia desse movimento aí, que agora esqueci o nome, do Cursilho de Cristandade. Ele foi lá e conversou com o bispo. Olha, eu tenho um neto que quer ir para o seminário, o Frei já levou ele para o encontro vocacional e é para entrar daqui um ano e meio. Aí o bispo, olha, semana que vem, era mês de julho, eu estava na fazenda com meu pai, estava de férias do trabalho, fui em Roça Passo com meu pai. E lá, na hora do almoço, eu vi que chegou um Fusca branco. Falei, mas quem será? Estava roçando pasto. Meu pai, eu não sei quem. Aí, de repente, eu vi meu avô saiu de dentro do Fusca. E saiu o bispo. O bispo foi lá, almoçou conosco, a gente, casa só de homem, não tinha, minha mãe tinha morrido há muito tempo. E aí o bispo, olha, você vai para o seminário, você vai fazer o encontro, isso era mês de julho, mês de agosto agora tem o mês das vocações, você vai fazer o encontro, eu vou te acompanhar, e você vai para o seminário. Já liguei no seminário no mês de fevereiro de 1980. E aí o bispo me acompanhou, fiz os encontros, e o bispo me levou pessoalmente. E o bispo hoje está com 92 anos, tive uma grande alegria com ele esse final de semana, que nós pregamos para os jovens da minha paróquia, da Catedral de Uruaçu, da década de 90, dos acampamentos. Tinha vários, hoje já tudo avós, já idosos, e meu bispo pregando para nós foi uma grande bênção vê-lo. Com 92 anos, lúcido, extremamente amoroso à igreja, e ele foi uma espécie de plataforma, de modelo, assim, para o meu sacerdócio. Então, o meu conselho que eu dou para quem está no caminho da vocação é arrumar alguém que possa estar ajudando. Se você tem indecisão, você fica com medo, tem as críticas, tem as tentações, tem tudo isso. Mas para mim foi tranquilo. Eu consegui sair daquelas dificuldades, entrei para o seminário, minha cidade natal, Campo Norte, que eu amo muito e que me ama até hoje, e muito apoio, os cursilistas, muitos os ministros da comunhão. A igreja naquele tempo era muito simples, né, muito pobre, mas aquele apoio tão bonito do grupo de jovens que eu participava, isso tudo me ajudou imensamente. Então, Adair, depois deste caso, eu gostaria de pedir para o senhor uma orientação para aquele jovem que
ele sente a vocação, se sente atraído, mas ele está muito apegado às coisas do mundo. E ele não consegue fazer uma decisão. Ou deixar o mundo, ou viver para Cristo. E aí fica ali em cima do muro. O que o senhor diz para esse rapaz que está aí morno? Leia as cartas de São Paulo. Leia o Evangelho. A palavra de Deus é a nossa guia. Dom André Vital, que está conosco aqui, ele é um biblista. Eu adoro escutar as suas palestras porque ele bebe na Sagrada Escritura e traz isso para a gente e refrigera a nossa vida espiritual. É algo impressionante. Então, a Sagrada Escritura, a vida dos santos, e a gente tem que ter a consciência. Me tocou muito aquela passagem do trânsito de São Francisco de Assis. São Francisco morreu relativamente novo, sofreu muito, morreu cego, muito doente. E quando ele morre, os irmãos o enrolam num pano e saem andando com ele em Assis, passando em frente à casa de Santa Clara, fundadora das Clarissas, grande amiga de infância, de juventude de São Francisco. E ele, então, é sepultado. É o nosso fim. Omnia transeunte. A gente precisa pensar muito na morte. Isso nos ajuda muito. A visita ao cemitério, que eu recomendo muitas pessoas, segundas-feiras é dia da gente visitar o cemitério e rezar para os mortos. Eu acho que uma vocação ela precisa ser desgarrada. Desgarrar dessas coisas. Eu me lembro quando eu estava no seminário do Rio de Janeiro, um filho de um grande empresário, de um dos mais ricos empresários do Rio de Janeiro, o João Bompado, entrou no seminário. E o reitor, meio desajeitado para receber aquele menino com a sua família que foi levá-lo no seminário, aqueles carrões chique, e ele desceu com uma malinha pequena. E o reitor, então, falou: meu filho, eu sei que você toda a vida teve seu carro, se você quiser trazer seu carro aqui para o seminário, para você ir para a faculdade, tudo no carro, não tem problema, eu libero. E o seminarista diz: não, padre reitor, eu estou vindo para cá para ser pobre. Eu estou desgarrando de tudo. Eu quero ser livre das coisas. Eu quero ser um sacerdote extremamente despojado. E realmente é um filho de uma família muito rica e despojado. Então a gente precisa ter essa coragem. Aí quando você lê a Sagrada Escritura, estou aqui, capítulo 12 de Gênesis, está aberto aqui na vocação de Abraão. Este da tua terra e vai. Sai da tua terra e vai. Desapegue do seu namoro, desapegue da sua família, porque o desapego, Luiz, ele não é doentio. O desapego é amor. O apego é doença. Você ser apegado, você se torna uma pessoa doente. Mas quando você desapega das coisas, você se torna uma pessoa livre. E o padre precisa ser desapegado. Ah, mas como vai ser meu final de vida? Mas um padre não deve nunca ter essa preocupação, porque nosso Senhor nunca deixou os seus filhos à míngua. Pode pesquisar na história da igreja se vocês acham um relato de um padre que morreu de fome, de uma freira que morreu de fome, que morreu nu, sem roupa para vestir. Não existe isso, não. O necessário nunca vai faltar para nós. Aliás, é essa pobreza que dá sentido à nossa vida. A gente precisa ser pobre, precisa ser desgarrado. A gente precisa colocar a nossa confiança em Cristo. Qual que é a riqueza de um padre? O sacrário. Nossa Senhora. O rosário, o sacrário e o confessionário. São as três riquezas do padre. O Papa Francisco já falou isso. A última luz que o padre deve ver à noite é do Santíssimo. O amor a Nosso Senhor. Então, um padre que ama a missa, que ama Nosso Senhor na Eucaristia, que comunga, que celebra sua missa com piedade. Eu tentei celebrar a minha missa agora na catedral com piedade. Como é bom celebrar a missa? Catedral mais vazia, com pouca gente, muito simples. É uma missa que enche o coração da gente. E depois, o amor a Nosso Senhor no sacrário, onde ele está na hóstia consagrada, em corpo, sangue, alma e divindade presente.
Isso é fundamental. Essa fé eucarística, ela é fundamental para alicerçar a vocação e dar força e vitalidade ao sacerdote. Eucaristia. Depois, o quê? Jesus fora da missa, adoração. Um padre piedoso, ele vai promover sempre a adoração ao Santíssimo na sua paróquia. Um padre da teologia da libertação, esses padres secularizados, que é um horror, que a gente conhece tanto, que não vive essa piedade, a paróquia é morta. Outro dia um padre dizia, minha diocese está morrendo, economicamente, com dificuldade. Foi vocês deixaram de alimentar-se de Cristo, ficou alimentando teologia da libertação, ideologia, tirando o povo da comunhão, negando comunhão na boca para o povo. O jovem ajoelha para receber a comunhão, você escurraça o jovem. Vai contra esses princípios tão fundamentais. Não tem piedade. É claro que morre. Na pandemia, largou o povo jogado, não preocupou em dar a comunhão, não preocupou em celebrar a missa para o povo. O padre deve ser um apaixonado pelo altar. Ara Dei Cristo est. O altar de Deus é Cristo. Ser apaixonado pelo altar. O altar de Deus é aquilo que a gente enxerga primeiro na igreja. Infelizmente tem igreja nossa que tem vidro até atrás do altar. Você entra dentro da igreja, você só vê mata, vê os carros lá fora, você não vê altar, não vê nada. Mas o altar deve ser o foco central das nossas igrejas. Você entra na igreja, você vê o altar. Sacrifício de Cristo, a sua entrega ao Pai, por nós, é a missa e basta. Isso é o mais importante. A Santa Missa, a adoração fora da missa, o confessionário, onde o padre, a exemplo de São João Maria Vianney, salva as almas, sendo ele o primeiro a ser o penitente. O bom confessor é aquele que é um bom penitente, que confessa regularmente, que arrepende seus pecados. E depois Nossa Senhora, Luiz. O amor ao rosário. Sacrário, confessionário e rosário. Isso é tudo. Tudo. É o mais precioso. Essa é a riqueza da nossa igreja. Eu lembro agora de um fato. Eu estive na França com um grupo e o pessoal foi lá visitar Notre Dame. Eu não quis ir. Eu não gosto muito daquela igreja. Eu achei ela um pouco estranha. Embora é um monumento muito importante, já há quase 1000 anos que está ali. Então, o pessoal, acho que os muçulmanos lá colocaram fogo na igreja. Aquele desastre terrível, a torre da igreja caindo. Aí uma pessoa que foi comigo na excursão me ligou chorando de São Paulo. Dona Daí, você está vendo? O que foi, mulher? A igreja de Notre Dame caindo, queimando. E ela chorando. Eu falei, minha filha, uma hóstia consagrada vale mais do que a igreja de Notre Dame. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Eu estou lá preocupado com a igreja que vai ser tomada, que vai ser destruída, perseguição que pode vir à igreja. Eu tenho que ter preocupação em salvaguardar o altar. Guardar o altar, porque a igreja vive da Eucaristia, nos ensinou o Papa João Paulo II. Não existe igreja sem Eucaristia. E não existe Eucaristia sem sacerdote. Por isso que o padre é absolutamente necessário na igreja. A igreja precisa de padre, mas de padres bons. E eu espero, meu filho, que você, até agora, tenha dado muito gosto ao seu bispo e ao seminário, ao padre Antônio, ao reitor. Eu espero que você continue com os nossos seminaristas nessa mesma trilha da obediência, do amor ao rosário, do amor ao sacrário, do amor à missa diária de vocês, do amor ao breviário, à Nossa Senhora, porque o mundo não precisa de padre sociólogo, de padre psicólogo, essas coisas, de padre cantor, de padre artista. O povo precisa do padre que no altar age in persona Christi. Um padre que celebra sua missa com fé e piedade, que alimenta seu povo com o pão dos céus, com a Eucaristia, que é o maior dom que nós temos na igreja. O centro da igreja é a Eucaristia. Não existe isso, gente. As pastorais são importantes? São, mas primeiro é a Eucaristia.
Então, o menino que entra para o seminário que não gosta de missa não pode ser padre. De maneira alguma. Quem não tem amor à Eucaristia, quem não gosta de adorar, quem não gosta de servir as coisas de Deus, a liturgia em primeiro lugar. Hoje tem muita gente que critica. Ah, esses meninos de batina, servindo na missa, ostensório caro, como um bispo criticado numa reunião nossa, isso é uma bobagem. Não é não, gente. São João Maria Vianney. São João Maria Vianney fazia tudo para que a liturgia pudesse ser na terra o esplendor do céu, a nova Jerusalém celeste. São João Maria Vianney fazia isso. Então, se o vocacionado não tem esse amor à Eucaristia, não alimenta da Eucaristia, ele não vai ter uma vocação bem concluída. Nós estamos agora com mais de 200 pessoas nos vendo aqui. Então, quero agradecer a todos eles que estão aqui e que Jesus possa ser também o centro da vida deles, né? Nós somos vasos de barro que carregam um grande tesouro, né? É o que vai dizer a palavra de Deus. E, de fato, como o Senhor disse, é isso. O centro da nossa vida deve ser a Eucaristia, né? Então, o jovem que não está disposto a ter como centro da sua vida Jesus Cristo, ele já deve entender logo que o seu lugar não é no seminário, como o Senhor bem disse. Mas ainda falando sobre isso, o Senhor disse que por parte do Pai do Senhor, a vocação não foi tão bem aceita no começo. E aqui há muitos jovens que nos procuram e que a família também não aceita a vocação deles, né? E isso impossibilita muito, porque às vezes o jovem é muito apegado à família e acaba, vamos dizer assim, perdendo a vocação. Queria que o Senhor nos dissesse um pouco como o jovem lidar com essa situação, o Senhor que já lidou com ela, e se há algum dano para a alma dessas pessoas que de alguma forma não incentivam as vocações sacerdotais. Olha, primeiramente é bom lembrar que um padre, ele precisa ter a sua dimensão humana bem organizada, espiritual, afetiva. Não vai para o seminário gente que tem afeto desorganizado. Você não pode ser padre se você não curou essas coisas, se você não tem uma vida integrada. Nós temos tido muitos problemas e por isso a gente tem feito uma seleção mais preventiva para não deixar esses meninos sofrer no seminário. Porque entra um menino com desarranjo afetivo, seja em relação à própria heterossexualidade, homossexualidade, essa coisa toda. Então, o menino que entra para o seminário tem que saber que ele tem que ser celibatário. Primeira coisa. E a igreja não vai mudar, não vai ordenar homem casado, não vai ordenar mulher sacerdotisa. Isso é conversa fiada, isso não tem nada a ver com a tradição da igreja, já foi definido pelo Papa João Paulo II, e as pessoas, nós não podemos aceitar que tem gente aí querendo criar uma nova igreja, desconfigurar a igreja de Cristo como ela é. Aqui na minha diocese eu sou feliz. Nós aqui pregamos sobre o sacramento, meus padres estão dedicados, as igrejas estão cheias. Pessoal adorando. Agora mesmo cheguei na catedral para celebrar, cheio de gente ali diante do Santíssimo adorando. O pessoal está na confissão. Aqui em Formosa, você entra na catedral durante o dia, sempre tem um padre tendo confissão, e tem gente que, o senhor pode me confessar? Isso é o trabalho do padre. Agora tem gente preocupada com o negócio de tanta bobagem, coisas sociais. A gente tem que entrar no essencial. E é bom saber da história do meu pai, porque meu pai teve todas essas dificuldades, mas depois eu fui amansando ele com minhas orações e devagar, vim do seminário para assistir o compadre lá para ajudar o casamento dele, o segundo casamento, essa coisa toda. Mas depois eu me tornei um grande amigo do meu pai. Meu pai passou por grandes dificuldades, quebradeiras econômicas, dificuldade com o banco, essa coisa toda. Eu, às vezes, tive que partilhar um pouco a minha côngrua de padre, que era um salário e meio por mês, com meu pai nos momentos das dificuldades dele, com muita alegria. E depois meus irmãos foram crescendo, foram ajudando, e ele retomou seu trabalho muito bom. E meu pai sempre me dizia: meu filho, você está longe de mim. Seus irmãos moram aqui na mesma cidade, mas parece que eu sinto que você está mais perto de mim do que seus irmãos, que eles não têm tempo
Todo mês eu ia visitar meu pai. Fiquei muito amigo dele. E papai casou na igreja. Pelejei para levar meu pai para o encontro de casais com Cristo. Ele falou, não. Para o encontro de homem, não. Para o Vicentino, não. Aí um dia ele falou, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto da missa. Basta para mim a missa, devolver meu dízimo corretamente, fazer a caridade com os pobres que eu faço e visitar os doentes aqui do bairro. Eu quero só isso, não quero mais nada, só isso. Eu fiquei até chateado, depois de bispo conversar com o Dom Henrique, ele falou, não, meu pai também era desse jeito. E eu descobri que ele estava mais certo do que eu. Então, às vezes a gente fica querendo que a pessoa mete a sua fé católica por participar em tantas coisas na igreja. Não é isso não, o essencial é a missa. Então, eu depois tive um grande relacionamento com meu pai. Algumas vezes eu peguei meu pai, mês de janeiro, tirava ali uma semana de descanso, levava ele nos parentes dele mais antigos ali, e era uma coisa tão bonita, e a gente conversava, a gente dava risada junto, e quando ele deu o derrame para morrer, há uns 17 anos atrás, que eu cheguei no hospital, ele estava sem falar, mas eu senti a alegria, o revigoramento dele pelo filho padre que chegou. E quando eu ia visitá-lo, ele fazia questão de dizer para os vizinhos, ó, meu filho padre vem me visitar. Às vezes eu celebrava a missa lá com ele, chamava os vizinhos, me botava para confessar os meus irmãos, o povo tudo ali. Era uma vez. Meu pai fez um bonito apostolado assim. Uma coisa impressionante. Sim, a live vai ficar gravada, Wesley. Então, meu pai foi muito importante na minha vida, no final. E eu pude dar unção dos enfermos para ele, acompanhá-lo nos seus últimos momentos. Então, vocês que têm a família que tem dificuldade, a gente tem que entender, porque os pais, quando eles não são muito bem inseridos na vida católica, às vezes eles têm os filhos como uma ponte de segurança. Eu vou formar meu filho para ser isso e aquilo, para me ajudar na minha velhice. É aquela preocupação material. Mas quando os pais entendem o que é um filho padre, um filho padre abençoado, você que é vocacionado, se você não tem reta intenção, não vai ser padre para depois decepcionar sua mãe e seus pais. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você seja padre se você tiver realmente consciência no seu coração que você não vai decepcionar nem a igreja nem sua família. É uma coisa muito triste isso, né? Então, você perseverando, você vai ter um trabalho com seu pai, com sua mãe. Isso nós, padres, religiosas também. Eu acompanho muitas religiosas que eu levei para o convento, que a família às vezes ainda tem aquelas dificuldades. Essa semana mesmo eu conversava com uma freira relativamente jovem, muito interessante. Obrigado, Thaís, saudade de você. Que partilhava comigo que a mãe dela, ela já tem 20 anos de freira. Toda vez que ela vai em casa, a mãe, ó, a cama está aqui, vem embora. Quer dizer, é uma mãe agarrada com a filha. Se essa filha tivesse casado com um homem, que fala, nós vamos para os Estados Unidos, e vamos ficar lá clandestino, agora é 20 anos lá, para depois voltar. Então, é bobagem. Os pais não podem ter os seus filhos como propriedade privada. Pai e mãe não têm direito de dominar a vocação dos seus filhos. Nunca. Aliás, ter filhos, Thaís, você que está casado, não sei se você tem filhos, ter filhos não é um direito de nenhum casal, mas é um dom que Deus dá. E a função de uma mãe é gerar filhos para o céu. E gerar esses filhos também para a vocação. Com responsabilidade, ensinar os filhos, ensinar a tomar a bênção do padre. Infelizmente, hoje nós temos essas dificuldades no clero. Alguém citava aqui o padre coach. Eu acho horrível. Padre de gravata e padre coach, para mim, é uma coisa que me entristece. Porque um padre coach, ele perdeu o rumo daquilo que é seu sacerdócio. O padre não é para ficar ensinando teorias de autoajuda, o padre é para pregar a palavra de Deus, ser catequista, um bom catequista, formar seu povo, celebrar bem a missa, pregar bem para o povo. Isso é a vida do sacerdote. O sacerdote é para isso.
E a família, que às vezes não queria que o filho fosse padre, de repente começa com o testemunho dele. Não precisa de muita coisa, não. Você não fica falando muita coisa do seu pai e sua mãe. O seu testemunho, seu desprendimento, sua pobreza, vai tocar o coração do seu pai e da sua mãe, que não quer que você entre para o seminário. Então, vocês que estão nesse sofrimento, procure o seu pároco. Eu espero que você tenha um pároco que possa te ajudar. Se seu pároco é aquele padre complexo, que infelizmente tem esses padres que não ajuda, que não entende os jovens, que não dá atenção para as vocações, tem padre que nunca fala de vocações na sua paróquia. Isso é uma tristeza. O padre deve ser o outdoor das vocações na paróquia. Um padre íntegro, que respeita as crianças, as mulheres, os homens, os jovens. Um padre que é padre mesmo. Um padre que luta para ter a sua cerviz preservada de todas as misérias deste mundo. Ele se torna uma liderança numa cidade, aí no bairro, onde é a paróquia. E muitos jovens vão surgir. É isso. Você tem mais pergunta? Então, Dom, além de todos esses casos, uma parte aqui que tem acontecido muito, tem ligado aqui para o seminário, entrar em contato conosco, os seminaristas do senhor, pelas redes, e também para o nosso reitor, jovens do Brasil todo, querendo vir para a diocese, né? Querendo vir para o nosso seminário. Então, eu queria que o senhor pudesse nos esclarecer essa questão destes jovens que muitas vezes não são acolhidos na diocese deles, e não porque não sejam jovens virtuosos, mas talvez porque sejam jovens até considerados muito virtuosos. É até a pergunta aqui de um participante, o Ângelos 16, que fala como lidar com essa situação de não acolhimento na sua diocese, no seu território. Se vocês recebem essas solicitações nas redes de vocês do seminário, você imagina o meu e-mail, meu telefone, é cheio de solicitações. É uma pena, nós não temos como, na Diocese de Formosa, acolher as pessoas do Brasil todo. É difícil, não tem como. Nós não temos recursos para acolher. Ex-seminaristas, gente que às vezes é dispensado do seminário, essa coisa toda, também não temos condição de receber. Isso é muito difícil. O seminarista que hoje for dispensado do seminário não entra mais no seminário. As leis são duras por causa das dificuldades, das trapaças que tem. Eu mesmo já fui vítima, como bispo novo, de seminaristas de outros lugares, que a gente, precisando de padre, o clero, vamos acolher, só deu dor de cabeça. Então, a pessoa tem que entrar para o seminário curado. O seminário não é um hospital. O seminário não é um centro de psiquiatria, de psicologia para curar os outros. A pessoa tem que ir para o seminário mais ou menos arrumado. Você já tem que ter os elementos humanos necessários para você chegar no seminário e já seguir a sua formação numa boa direção espiritual para ser um sacerdote abençoado. Padre meia tigela, a igreja não precisa disso, não. Esses padres que ficam fazendo o povo sofrer, comunidade sofrer. O padre não precisa ser um cientista, não precisa ser um filósofo, não precisa ser uma excentricidade. Não, o padre precisa ser um homem piedoso, um homem de fé, que ama a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Eu estou com a Bíblia aqui do Peregrino, que ama a Sagrada Escritura, que ama o catecismo da igreja, a tradição da igreja, que ama o sacerdócio, que ama Nossa Senhora, a Virgem Aparecida, Nossa Senhora. Tem que amar isso. Você já tem que ir para o seminário, já dentro do seu coração, com aquilo que é necessário para ser um bom padre. Eu vou para o seminário porque eu quero ser um padre cantor. Não. O padre cantor você vai ser se a igreja te pedir. Você não pode entrar no seminário com um projeto seu. Seu projeto não é seu, sua vida não te pertence. Bota isso na cabeça de vocês. Quando você entrar para o convento, para o seminário, diga isso na entrada. Minha vida te pertence, meu Senhor. Minha vida te pertence. O sacerdócio não se pertence. Eu aconselho vocês a pegar o livro de Foton Shin,
aqui na minha biblioteca, não sei onde está esse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. É muita coisa, a gente não acha. Não achei. Sacerdote. Achei 2 livros de Fulton Sheen aqui, que eu recomendo. Esse livro, maravilhoso. Você quer dar um presente bom para o seu padre, se ele ler, se ele não for um padre preguiçoso? O sacerdote não se pertence. Fulton Sheen. O sacerdote não se pertence. O padre não é para si mesmo. O padre não é para ganhar dinheiro. O padre não é para andar de carro chique. O padre não é para ter fama. A fama do padre é o altar. Cristo. No altar é Cristo que age por mim. E tem esse outro livro, muito importante, que ele conta a história dele. É Tesouro em Barro. Olha, você quer ser um bom vocacionado, um bom seminarista? Medite sobre a quarta-feira de cinzas. Medite sempre sobre a quarta-feira de cinzas. Lembra-te que tu és pó e ao pó has de voltar. Quando você entrar no seminário, você já pede: Senhor, eu quero ter a santa morte como sacerdote. Ontem nós tivemos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu tenho um livro dele aqui, não sei onde está, sobre a morte. É um livro pesado, que todo padre deveria ler. É um livro pesado, que fala o mistério da morte. E o padre é um homem que deve estar preparado para a morte todos os dias e ajudar o seu povo a preparar-se para a morte. O amor ao breviário, a liturgia das horas. As orações das completas, maravilhosas, termina assim. A última oração da noite. O Senhor Todo-Poderoso nos concede uma noite tranquila e no final da vida, uma morte santa. Uma morte santa. Então, a gente precisa ter isso presente para poder ser um bom padre. Então, o Senhor sempre nos fala, né? O padre deve estar sempre diante do sacrário, do confessionário e do rosário, né? Então, aqui acho que a gente pode aplicar isso para a vida do vocacionado também, né? O senhor, pelos seminaristas que o senhor está formando, o tipo de padre que o senhor quer formar, os vocacionados também devem estar sempre buscando a paróquia, a adoração eucarística, buscando sempre se confessar, né? Ainda não pode atender confissão, o seminarista buscando sempre se confessar e se apegando todo instante à Santíssima Virgem Maria por meio do rosário. E acho que aqui também é um grande testemunho que nós podemos dar, né? As pessoas falam muito, mas as palavras podem até construir, mas o testemunho, ele edifica, né? É por isso que muitas vezes a gente perde tanta credibilidade, por falar uma coisa e viver outra. Então, o Senhor está nos mostrando justamente isso, que é mais que falar, é viver o mistério. Creio que não me enganei, é isso mesmo que o Senhor espera dos nossos vocacionados, que eles cultivem já essas virtudes e este desejo de santidade? Sim, só completando aqui alguns que não entenderam qual a morte. A morte natural, Thanatos, em que você termina sua vida neste mundo, e é bonito aquele testamento de morte do Papa Paulo VI, em que ele termina dizendo assim: hoje fecho os meus olhos para este mundo, para abri-los na eternidade. É um tema que muita gente não gosta, porque está ligado à questão da eternidade, a gente não gosta de pensar na eternidade. O mundo de hoje é um mundo desacralizado, que não... A igreja é para me agradar, eu vou à igreja para sentir bem, eu não vou à igreja para fazer parte desse mistério do sacrifício de Cristo. Então, a gente precisa recuperar essas belezas. A Santa Mãe Igreja, ela nos ensina essas verdades. Eu espero que eu não esteja falando aqui heresia. Alguém está dizendo aí que as minhas palavras são esquisitas, mas eu acho que não.
o que eu falo aqui é aquilo que está no catecismo da igreja, que está na vida dos santos. Os santos falam isso. Então, eu gosto de ler a vida dos santos, essa beleza da igreja. A igreja católica é isso. Agora, se você acha estranho, ninguém é obrigado a ser católico. Eu acho bonita essa liberdade que a igreja nos dá. A igreja não obriga ninguém a ser católico. Agora, se eu decido ser um sacerdote na minha santa igreja, eu devo ser um padre como a igreja nos ensina. Catecismo, Ratio Fundamentalis, Concílio Vaticano II, a tradição da igreja, todos esses ensinamentos nos apontam o padre como isso. Agora, hoje em dia, querem redesenhar o ministério sacerdotal. Eu acho que não é por aí. Onde a igreja está indo por esse viés, ela está morrendo. Ela não vai bem. A gente precisa realmente ater-se àquilo que é da tradição da nossa igreja. Essa tradição que nos ensina que o sacerdote é isso. E eu me sinto bem como padre. Nunca me senti mal. Nunca arrependi de ser padre. E eu conheço os dois lados. Eu fui formado no lado do relativismo. Esse lado tremendo. Eu fui formado nisso. Eu conheço perfeitamente esse lado. Perfeitamente. Eu sei esse outro lado onde se quer uma igreja desacralizada, uma igreja despojada sem sacramento, essa coisa toda. Eu conheço isso. Isso não funciona. Uma paróquia onde o padre realmente é pai, é diretor espiritual, ele orienta, ele tem sabedoria, busca essa sabedoria em Deus, a sua paróquia ela é profícua. Isso é uma verdade. Então é isso que eu tinha a dizer. Eu acho que a gente precisa acreditar na vida eterna e um padre deve ser alguém que aponta o céu para o povo. Ah, mas aí você fica alienado, os pobres. E qual a paróquia de um padre piedoso que não faz o bem para os pobres? Qual? Paróquia onde tem adoração do Santíssimo, onde tem confissão, onde tem vivência de piedade. Olha lá o trabalho que faz para os pobres. É muito, a igreja nunca deixou isso. Só que o padre que é piedoso, ele não vai trabalhar a caridade na paróquia com ideologia. Ele vai trabalhar com o mistério. A ajuda aos pobres, as obras de caridade, as obras de misericórdia, que Nosso Senhor fala no capítulo 25 de Mateus, elas estão arraigadas a partir do altar. A partir do altar. Uma paróquia piedosa, um padre que celebra bem a Eucaristia, que ama a igreja, a paróquia dele nunca vai desconsiderar os pobrezinhos, os pequenos de Deus, nunca. Vai estar sempre aí. Outro dia mesmo, visitando um padre, ele não fala do que faz, mas ele tem uma pastoral da construção. Um grupo de pessoas que organizam no interno da paróquia, com o dízimo também da paróquia, com o recurso da paróquia, reforma da casa dos pobres, dos idosos, que não tem como reformar sua casa. Constrói a casinha ali para os pobres, à noite dá a chave abençoada na missa para as pessoas. É um padre que reza. A Eucaristia produz a caridade, porque ela é caridade. Então, o que eu digo para você, Luiz, e para os vocacionados, eu sou um padre feliz. Muito feliz, estou preparando o final da minha vida, já com 62 anos. A gente já vai descendo com tranquilidade, meditando sobre isso, me despojando para que quando a gente não tiver condição mais de fazer as coisas, aceitar que as pessoas nos ajudem. A gente sempre pede a Deus, não quero ficar sofrendo no final da vida, nem dar trabalho para as pessoas. Mas se tiver que passar por isso, vamos passar com tranquilidade. Nós temos aqui, vocês conhecem aí, junto do seminário, a casa do padre idoso, o nosso querido padre, meu Deus, fugiu o nome, como é que pode? Padre Jair, nosso padre Jair, que está aí há uns 10 anos doente. E o padre Francisco Queiço, que cuida tão bem dele ali, e ele está entregando a sua vida, mortificando como sacerdote, que não consegue celebrar, que não consegue ter nenhum apostolado, mas está ali na sua cadeira de rodas. Naqueles momentos de sua lucidez, eu tenho certeza
que o coração dele está grudado na missão. Como Santa Teresinha dizia, lá dentro do Carmelo fechado, Carmelo que é todo fechado de muro, você não vê nada fora, só o céu. E ela dizia, no coração da minha mãe, a igreja, eu serei o amor. É a dimensão missionária de quem está no claustro, né? Isso é muito bonito. É verdade, Dona Adair. Acho que nós temos apenas 1 hora, né? Tempo limitado. Então eu creio que nós já estamos quase finalizando aqui o nosso tempo. Mas antes, eu gostaria de trazer uma última pergunta para o senhor, então, que é do Elivelton, que ele diz sobre o preconceito que se tem muitas vezes contra aqueles que desejam viver o sacerdócio, né? Contra os vocacionados. Isso por conta dos escândalos e por conta de tanta coisa que a gente sabe como é. Olha, eu quando fui vocacionado, já nos dias de entrar para o seminário, as pessoas falavam muito mal do padre, que era meu pároco na época. E aí eu dizia, não, mas eu quero ser padre para mim, eu vou aprender com ele para poder ser um padre razoável. Depois tenta fazer, Gleidson, a pergunta, se der tempo eu respondo. Tem muitas perguntas que vocês fizeram que a gente não vai dar conta de responder, o tempo é curto. Depois eu tive a experiência de um padre que cuidava da gente, com 1 ano e meio de ministério, deixou o sacerdócio. Eu sei que teve 3 seminaristas maiores, nós éramos 4 seminaristas maiores, que deixaram o seminário em razão da queda daquele sacerdote. E eles vieram e falaram, você não vai embora? Eu falei, não, eu vou ficar, eu vou ser padre para ocupar o lugar dele. E de fato, quando eu ordenei, eu fui ocupar o lugar daquele sacerdote. Então a gente tem que entrar no seminário. Eu digo para você, Luiz, o seguinte, para mim, pode todos os sacerdotes, desde o Papa Bispo, da escândalo, qualquer desgraça que tiver, para mim não me abala. Isso não é a igreja, são os filhos da igreja. A gente tem que aprender a separar. A igreja é santa. Tanto que os escândalos que acontecem nunca mataram a igreja sobrevive a tudo isso. Nossa igreja é santa. Ela é a túnica inconsulte de Cristo. Ela é a nossa mãe, é a nossa casa. Nós não somos a igreja, nós somos os filhos da igreja. A comunidade, por mais pequenininha ali na roça, uma capela, num bairro, uma paróquia grande, é a expressão viva da igreja. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu digo para você, meu filho, sou muito feliz como padre e eu espero que vocês no seminário perseverem. Vocês são uns meninos muito bons. A gente não deve elogiar o seminário. Vocês são bons porque vocês estão sendo fiéis à vocação de vocês. Isso é muito bom, me agrada muito. O nosso reitor é um homem piedoso, é um homem extremamente dado à espiritualidade e tenta passar isso para vocês. E isso nos dá uma alegria de esperança, a gente ter bons sacerdotes que amanhã vão atender bem o povo. Isso é que nós queremos, né? O povo já está pedindo outra live, então, mas quem sabe, né? Deixa eu ver, esse mês está muito pesado, mas a gente pode depois marcar mais para o final do mês para a gente ver como que foi o mês vocacional, né? Eu lamento não poder responder a todas as perguntas, inclusive as críticas. E eu recebo as críticas com muita alegria, com muita humildade. Mesmo as críticas que são ofensivas, que colocam a gente como o pior nesse mundo, a gente recebe com isso. A gente tem que aprender com a irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, né? Quando ela ia pedir para os pobres, aquele fazendeiro que disse para ela lá, aquele ricaço, na hora que ela estendeu a bolsa para pedir a oferta, ele cuspiu. E cuspiu no rosto dela. E ela pegou e falou, não, isso aqui, aliás, cuspiu, ela pegou e falou, isso aqui é para mim. Agora, para os meus pobres, você dá a ajuda que eu estou pedindo. E aquele homem se converteu. Então, nós, padres, meu pai me perguntou um dia, quando eu estava próximo a ordenar, como é que você vai lidar com esse negócio do povo que critica padre, que fala que padre não vale nada? Meu pai
mesmo criticava muito os padres. Como você vai fazer? Eu falei, pai, quando eu deitar lá para a ordenação, naquele momento da prece litânica, em que o povo canta invocando os Santa Ladainha, eu vou entregar todos os que me criticam. Tanto que eu nunca respondo crítica. Eu trago para mim como um momento de pensar, será que eu também não estou sendo isso que a pessoa está me dizendo? A gente precisa ter autocrítica. A gente não pode viver só de elogio. Temos aqui que elogia a gente, tudo bem. Deus que esse elogio seja para Cristo que me deu o sacerdócio, que eu não valo nada. Mas eu costumo dizer, eu sou o esterco do cavalo do bandido, a gente não é nada. Então, tudo passa nesse mundo. O importante é agradar a Deus. Nós somos chamados a agradar a Deus. O padre é um homem que precisa agradar a Deus, não a si mesmo. É assim. E a igreja de agora em diante precisa de padres assim. Eu sei que tem muitos vocacionados que são conservadores, que têm aquela visão mais espiritual do sacerdócio que às vezes não é compreendido na sua paróquia, pelo seu padre, na sua igreja, porque às vezes os padres têm aquela visão, nem são culpados disso, essa visão mais de teologia da libertação, que tem uma visão mais desacralizada do padre, às vezes critica a maneira do menino comungar, a maneira do menino vestir. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não é fácil hoje você ter uma formação mais nesse nível conservadora no seminário, né? Mas a gente precisa ater-se àquilo que a igreja fala. A igreja nos ensina isso. Os documentos da igreja são claros como deve ser a formação do padre. E você, quando entra no seminário, você tem que ter a humildade de deixar se formar. Aceitar a correção do reitor. Mesmo que às vezes o reitor está te corrigindo naquilo que você acha que ele está errado. Mas aceite. Aceitar a direção espiritual, que é muito difícil você ter diretor espiritual em nossos dias, porque é uma arte espiritual, a direção espiritual, e a gente não tem aqui. Agora eu trouxe o bispo auxiliar de São Paulo, Dom Cícero, bispo auxiliar novinho agora. A gente convidou ele era padre, ainda depois ordenou bispo. Deu uma formação maravilhosa para o clero aqui, 2 dias de formação sobre a direção espiritual, como atender a direção espiritual, como atender o povo, né? Então, isso é muito importante. A Opus Dei vai fazer o ano que vem, para os padres que estão aqui conosco, no Sumaré, o ano que vem, eu não me lembro agora o mês, uma formação sobre a direção espiritual. E eles dão uma formação muito boa. A gente precisa disso, né? Ser padre é maravilhoso, eu nunca me arrependo, sou muito feliz como padre, gosto muito de atender as confissões, acho maravilhoso você dar Hoje eu dei unção para 2 idosos, unção dos enfermos. Como isso é importante, ungir os enfermos, batizar as crianças. De vez em quando eu faço casamento, assisto casamento, faço batizado, para a gente não perder essa ligação com a celebração dos sacramentos. Então, Luiz, eu agradeço imensamente a você, o nosso seminário Nossa Senhora da Abadia, aqui da Diocese, por promover essa conversa, que eu achei bastante agradável. Aprendi muito aqui também com as perguntas e com as observações das pessoas. Então, eu sei que os tempos não são fáceis, mas a nossa igreja continua linda. É como o Rio de Janeiro. Por mais difícil que seja o Rio de Janeiro, as dificuldades que acontecem ali, mas o Rio de Janeiro continua lindo, o povo canta, né? A nossa igreja é assim. Por mais difícil que ela seja, por mais problema que nós temos, por mais incompreensões, mas ela continua linda. E eu digo para vocês, se nós, sacerdotes e bispos, não demos conta de acabar com a igreja até hoje, nós não vamos acabar com ela. Ela vai vingar até a parousia, até a volta de Cristo. Assim seja. Amém. Amém. Daí agradeço também ao Senhor, não só eu, né, em nome da Pastoral Vocacional Diocesana, pela disponibilidade, por poder estar aqui conosco. Agradeço também ao nosso reitor, Padre Antônio, né, por ter também nos permitido este momento, nos deu ali a permissão para sair do horário, né, da rotina do seminário, para vir falar um pouco com o senhor. Quero agradecer ao Padre Keits, o senhor citou ele, nós estamos aqui na casa dele, que a conexão aqui do seminário seria um pouco fraca, então a gente veio para cá que seria mais fácil.
para que a gente mantesse uma conexão boa com o Senhor. Agradecer também pelas pessoas que participaram conosco. Nós tivemos aqui uma média de 280 pessoas durante toda a live. Isso é uma bênção de Deus, também pelo testemunho do Senhor, que atrai o povo. Mas pedir a eles principalmente oração, por nós seminaristas, pelo Senhor como nosso bispo, pela igreja, mas para que nós possamos também perseverar, né? E pedir ao Senhor da messe que nos mande operários, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. E peço também a bênção do Senhor sobre nós para que possamos encerrar essa live. Eu quero pedir ao Senhor a bênção para todos que estão conosco aqui, especialmente para os meus irmãos sacerdotes, já parabenizando os padres pelo Dia do Padre. Os senhores são maravilhosos. Que Deus dê a vocês, aos senhores, essa alegria de ser homens apaixonados pelas almas, pelo povo, levando o povo ao céu, como fez São João Maria Vianney. Todas as religiosas, nossa gratidão, todos os nossos amigos, as pessoas que sempre nos seguem, muito obrigado. E a vocês, seminaristas, a minha gratidão pelo carinho de vocês, pela determinação de vocês, pela abertura que vocês dão à formação para serem os padres que vão fazer a diferença na nossa Diocese de Formosa. Pela intercessão de São João Maria Vianney, de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e a gente faz uma outra live mais para frente. Deus os guarde com a noite tranquila e um sono restaurador. Amém.